Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Bem-vindos a mais um Agora é a Hora. Já estamos no episódio 51. Quero agradecer você sempre pela sua audiência, por curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas, se inscrever aqui no canal. E hoje nós vamos falar de medicina integrativa. Eu trago para você um conteúdo muito valioso que vai ajudar você na sua saúde física e também emocional e trazendo, é claro, sempre muito autoconhecimento. Eu trago para vocês hoje no episódio 51 a doutora Laude Gonçalves. Ela é médica formada há 32 anos pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Ela tem residência médica em Clínica Médica e Pneumologia pelo Hospital Guilherme Álvaro. Ela é pós-graduada em Homeopatia na Associação Paulista de Homeopatia. Ela é pós-graduada em Auditoria e Serviços de Saúde na FGV. E ela tem certificação em Cannabis Medicinal e também tem certificação em Terapia Ortomolecular. Uma profissional muito competente. Eu amo falar de medicina integrativa e associar ao autoconhecimento. Então, por isso que ela está aqui. Muito obrigada, doutora, pela tua participação. Eu que agradeço, Josi. Você realmente está dando essa oportunidade da gente poder esclarecer, né, várias dúvidas e poder falar um pouquinho da medicina integrativa, essa medicina que cada vez está mais presente na vida das pessoas, que realmente tem todo um diferencial de acompanhamento do paciente, né? É um acompanhamento integrativo, onde o paciente é abordado como um todo, nos seus sintomas mentais, nos seus sintomas físicos, se houver necessidade de realizar exames, essa avaliação, essa abordagem do paciente como um todo, principalmente, né, das doenças psicossomáticas que a gente sabe que hoje estão tão presentes, né, no dia a dia de todos os pacientes. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Muito obrigada. Eu acho que isso que é o mais importante, né? Nós, como terapeutas, profissionais de saúde, estamos vendo o quanto que a nossa medicina ocidental está galgando na questão integrativa. Eu estudo medicina chinesa há muitos anos, desde 2010, e hoje eu entendo por que ela funciona tanto, né? Atrelando ela aos estudos do todo, da neurociência, da própria epigenética. Sim. Então, eu sempre falo aqui no programa que o mais importante para a gente trazer a autocura para o corpo do paciente é desobstruir os meios, porque o corpo tem poder de autocura, e para isso é o paciente que tem que ser tratado, e não só os dados dele, que é o exame dele, né? Sim. Como você falou, se tiver necessidade, a gente vai pedir os exames. Sim, eles são muito bem-vindos, eles complementam muito a questão dessa avaliação do todo, a anamnese, junto com uma história pregressa, mas é entender, né, doutora, o indivíduo. E eu quero que você comece falando para a gente sobre a cannabis medicinal. Qual que é a diferença dela para a cannabis recreativa? Esse assunto é um assunto extremamente importante para a comunidade mundial, na verdade, né? Nós temos uma planta que existe há mais de 10 milhões de anos, né? É uma planta que ela tem 500 componentes. Ela começou a ser estudada em 1964 pelo búlgaro radicado israelense, o Rafael Mercholan, que nós consideramos o pai da cannabis medicinal. Ele, na época, existiam vários estudos da papoula, que é uma planta que a gente nem pode plantar no Brasil, né? E ele se apaixonou pela cannabis com as propriedades da planta. E ele começou a fazer os estudos dele baseados na cannabis sativa e índica. E ele descobriu, logo depois, que nós temos um sistema chamado sistema endocannabinoide. Nós temos esse sistema no nosso organismo. Todos os vertebrados, até os cães, os gatos, têm esse sistema endocannabinoide. Esse sistema é um sistema de regulação de homeostase fisiológica. E isso tudo já tem comprovação científica, já existem muitos trabalhos nesse sentido. Inclusive a Science está sempre lançando vários documentos e evidências. Através desse sistema, ele descobriu que nós temos dois grandes receptores no nosso corpo,
chamado CB1 e CB2. Então, por que a medicina canabinoide, o cannabis medicinal é importante? Porque a planta também possui esses receptores que nós chamamos de fitocannabinoides, que são receptores que nós podemos estar medicando, prescrevendo o paciente para que eles atuem dentro do nosso sistema nervoso central e em todas as células do nosso corpo, porque esses receptores CB1 e CB2, nós temos em todo o nosso corpo, em todas as células dermatológicas, nós temos no fígado, principalmente no cérebro. Então, o que está acontecendo hoje na comunidade científica e médica? Por que nós temos hoje já uma associação que determina toda a regulamentação, né? E a Anvisa, principalmente no Brasil, é quem faz toda a regulamentação da cannabis medicinal. Então, nós temos todas as RDCs já. Hoje já é permitido a gente fazer a importação dos medicamentos, né? O SUS hoje já fornece esses medicamentos. Essas patologias que a gente sabe que onde o canabidiol hoje tem uma grande importância, que são as patologias neurológicas, as epilepsias, os transtornos neurológicos como o autismo, e o Alzheimer e diversas outras patologias que depois a gente vai citar também. E existe todo um pragmatismo onde as pessoas confundem o medicamento, que é feito com confiabilidade em laboratórios. Nós temos laboratórios aqui no Brasil já, mas nós temos muitos laboratórios fora do país, e esses laboratórios têm toda uma especificação, são aprovados, é aprovada a importação pela Agência Nacional de Saúde, então está tudo regulamentado, existe uma confiabilidade farmacológica, então quando eu dou para você o medicamento do cannabis, eu sei o que eu estou dando para você, eu não estou dando os 500 componentes da planta, eu estou dando 2 medicamentos principais, que é o CBD e o THC, que é o tetraidrocanabidiol, que é o psicoativo da planta, da maconha, né? Então é completamente diferente. A maconha recreativa, você faz uso de um cigarro onde tem 500 substâncias e muitas vezes misturas de outras substâncias que você não sabe o que você está usando. E tem você inala, né, também. Inala. É diferente. E você faz com isso uma inalação que prejudica teu pulmão, né? Sim. Então, o THC no Brasil, ele só é permitido nos medicamentos com o índice de 0,3 miligramas por ml. E quando você ingere um cigarro de maconha, você não sabe nem o que você está ingerindo e a quantidade. Então, assim, ele é super a procedência, nada? Nada. Né? E a procedência e a confiabilidade, a reação que aquilo vai causar no organismo do paciente. Então, a gente, como prescreve uma medicação como cannabis, a gente tem que saber quais são a dosagem que eu posso entrar para esse paciente. Saber o histórico clínico dele. Por que ele tentou tantas medicações, por exemplo, para quadros de dores crônicas e não conseguiu melhorar, né, como a enxaqueca, por exemplo. Então, tudo isso está intimamente relacionado com o estado mental dele também. Ela tem indicação até para ansiedade, depressão, transtornos emocionais, ansiedade, sono, insônia, regulação hormonal de pacientes em menopausa. Menopausa também? Sim, sim. Ele é um anti-inflamatório. Quando o Rafael Mechoulam, ele se apaixonou pela planta, né, porque a gente considera ele o pai da cannabis medicinal, ele viu que o medicamento ele era um anti-inflamatório natural, porque nós estamos falando de um fitoterápico. Sim. Nós não estamos falando de um medicamento feito industrializado e sintético. Então, é completamente diferente. Você está suplementando o seu organismo com um fitoterápico. Então, quando você dá o CBD para o paciente, você está dando aquilo que ele já tem dentro, que é o endógeno. Você está dando o exógeno. Então, isso é muito, muito interessante, porque as pessoas não têm essa visibilidade do quanto o medicamento faz bem, né, para o organismo, do quanto ele atua num organismo que necessita de suplemento.
Porque hoje, com todas as agressões que nós temos diariamente no nosso dia a dia, né, nosso estresse oxidativo que acontece por vários processos, a gente tem a exposição a vírus, a gente tem os alimentos transgênicos, as toxicidades todas que vêm nos legumes, né, os agrotóxicos. Então, a gente tem que estar suplementando, porque o teu organismo não consegue produzir todo o tempo esses dois receptores que nós comentamos, que é o CB1 e CB2. Então, você tem que dar para o organismo uma condição dele responder, mas de acordo com uma medicação natural, de acordo com o medicamento que a gente fala fitoterápico e que realmente vai fazer a diferença, diminuição de droga, né? Pacientes que têm insônia, pacientes que têm depressão, deixam de tomar tantos remédios, quando você começa a modular esse paciente. Eu tenho pacientes que têm 1 ano de tratamento que não tomam mais nenhum antidepressivo. Então, isso é muito importante. Muito. Né? E você não tem todas as reações que a gente tem nas drogas que são sintéticas, drogas feitas em laboratório. Eu vejo tudo isso na questão da falta de conhecimento e crença. Exato. Tudo volta para a crença. Então, nós temos uma Perfeito. crença derivada de uma cultura ocidental, de que é normal tomar remédios alopáticos que são drogas, que a própria bula já vem para te alertar, né? O que a gente está falando aqui está na bula, então tem lá os possíveis efeitos colaterais que, na verdade, são muito mais efeitos diretos, né, quando a gente passa a estudar. Então, a pessoa acha normal viver à base de anti-inflamatório. Exato. Pode ver que pacientes hipertensos, pacientes já com problemas renais não podem tomar anti-inflamatório, né? Então, é normal a pessoa viver tomando ansiolítico, antidepressivo, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para treinar. Exato. E aí, quando a gente fala na planta, a gente já associa com a maconha e vem uma crença, né? Exato. E a gente acaba não tendo um conhecimento dos estudos da história e que a ciência já comprova. Nós temos evidências científicas e não dá pra gente ir contra a ciência, né, doutora? Não dá. Tudo é uma questão de crença, né? Exato. Hábitos e crenças. Então, a gente tem que ter... Nós somos seres pensantes, por isso que eu trago vários profissionais aqui. Então, a gente tem que sempre estar escutando essas pessoas e buscando o conhecimento, porque o conhecimento liberta, né? Sim, sim. Nós temos no nosso sistema nervoso central uma substância que é muito importante, que é a anandamida. A anandamida, ela vem do sânscrito, ananda, e ela significa felicidade e paz. E nós excretamos esse neurotransmissor diariamente através do nosso cérebro. O que acontece? O canabidiol, ele atua exatamente nos receptores dos neurotransmissores e possibilita uma interação medicamentosa. Então, ele acalma. Ele traz uma sensação de paz, ele traz uma sensação de felicidade. Quando a gente faz atividade física, que a gente libera a dopamina, a serotonina, os hormônios na prática da atividade, é como se o canabidiol é como se a gente estivesse fazendo uma atividade física para o cérebro. Sim. Você está dando para ele a oportunidade dele conseguir, através dos efeitos analgésicos, ansiolíticos, anti-inflamatórios, dele conseguir, né? Exatamente, dele conseguir modular o seu organismo onde você precisa. Porque a gente já até falou num outro dia, né? O nosso corpo é tão sábio e ele sabe onde dói, né? Sim. Ele sabe o que pega e como pega. Então, esses receptores, eles vão exatamente nos órgãos onde precisam ser regulados. Modulados, regulados. Exatamente. E aí, como consequência, se existe um equilíbrio das emoções, haverá um equilíbrio entre sistema nervoso simpático e parasimpático. Exatamente. E o que deixa, né, quando a gente fala de ambiente, né, o ambiente ele entra dentro do contexto de várias coisas. Isso. A alimentação entra nesse contexto, Exato. o ambiente, o dia a dia, o trânsito. Então, o celular, informações muito rápidas, tudo isso ativa muito o nosso sistema nervoso simpático. Por isso que as pessoas têm uma tendência muito grande a viverem tão agitadas e ansiosas, né? Até porque o nosso cérebro ele tem um histórico ansioso desde a época dos homens das cavernas que buscavam o tempo todo a sobrevivência, viviam em estado de alerta, né? Isso. Então, eu acho muito interessante essa explicação
Veja, quando você fala, né, da suplementação, da importância nós estarmos dando esse auxílio para o nosso organismo, vai entrar a prática ortomolecular, que eu vou te perguntar. Sim. E aí a pessoa acha comum também tomar suplemento vitamínico pronto da farmácia. Isso é comum, né? E ali não tem nem, comum. tipo assim, é uma coisa generalizada, não existe a individualidade, né? Não. E outra coisa, né? Na medicina integrativa, a gente, através da consulta, que já é uma consulta elaborada, onde o paciente fica, às vezes, 1h10, 1h20 com a gente no consultório, né? Ele é ouvido, onde né? ele explana todas as dores, o porquê e a gente questiona por que esse paciente está adoecendo, né? O que está acontecendo no meio dele, não só no meio externo, mas no meio interno dele. Por que ele está tendo essas dores de cabeça, essas intolerâncias todas, né? Que a gente sabe que tem no aparelho digestivo, as patologias cardíacas, né? Tem algo maior que está fazendo com que ele adoeça. Sim. Então, quando o teu organismo não consegue mais fazer a produção desses hormônios, se você não conseguir fazer a regulação e a sua homeostase através de suplementos, o seu organismo vai adoecer e vai envelhecer sem qualidade de vida. A gente não pode mais fechar os olhos hoje e dizer que a suplementação hormonal não funciona. Né? A mulher, quando ela entra na menopausa, ela perde muitos hormônios. E como é que você vai fazer? Você não vai suplementar? Então deixa ela assim, sofrendo? Então, hoje, você não tem só a alternativa de suplementos hormonais bioidênticos. Você também tem a alternativa de suplementos fitoterápicos. Nós temos vários fitoterápicos que funcionam. Maca peruana, testofen, são alguns deles, né? A gente não vai aqui fazer receitas, mas tudo isso a gente avalia na consulta médica. Então, quando você prescreve uma fórmula para o paciente, você não pode simplesmente prescrever uma fórmula para ele dormir igual para todo mundo. Igual para todo mundo, não existe. Isso não existe. A dosagem é diferente. É. A insônia dele, por vezes, é muito diferente do outro paciente. Então, é individualizada a consulta. Você realmente vai suplementar com o que o paciente necessita, nem a mais e nem a menos. Você tem que acertar isso de forma bem objetiva. Individual, exatamente. Porque nós somos indivíduos, né, que vem de individualidade. Exatamente. E doutora, qual que é a associação desse tratamento com a prática ortomolecular? Então, e até com a própria homeopatia. Fala um pouquinho pra gente sobre a prática ortomolecular, cannabis e a homeopatia. Você faz? Faço. Então, o que acontece? Hoje, a gente sabe que no meio que a gente vive, como a gente já falou, a gente tem muitas agressões diárias, né? A prática ortomolecular hoje, e isso já foi até provado agora quando a gente teve o Covid, né? Muitos médicos que são mais cartesianos, um pouco mais ortodoxos, a gente já tem vários trabalhos feitos com a vitamina D, por exemplo, né? A gente sabe que a vitamina D melhora a memória, melhora o sistema imunológico, é essencial para o organismo. E a gente sabe que a gente não produz esse hormônio que realmente a gente produz em pouca quantidade na alimentação. A gente ingere alimentação, mas é muito pouca quantidade. Então, se você não consegue suplementar, você vai ter uma série de sintomas de acordo com cada vitamina, com cada falta desse nutriente, que o seu corpo vai gritar de alguma forma. Ele vai falar para você, olha, não tô legal, eu tô cansada, eu tô fraca, meu cabelo tá caindo, minhas unhas estão quebrando. Então, tudo isso a gente faz através da ortomolecular. São queixas que o paciente vem pra gente, a gente faz uma avaliação e suplementa com parcimônia, com integridade, como indivíduo, né? Não posso pegar e dar uma receita igual para todo mundo, né? A gente sabe que hoje na internet a gente vê muito isso, né? Sim. Vários colegas até prescrevendo na internet. E a gente não pode fazer tome isso, tome aquilo. Exatamente. Então a prática ortomolecular, ela atua principalmente dentro das nossas células. Então, regulando toda a oxidação das nossas células, o nosso estresse oxidativo, que são causados pelos radicais livres. Né? A formação de radicais livres nós temos todos os dias dentro das nossas células, que são aqueles elétrons que dispareiam dentro da célula e eles vão fazendo essa oxidação, até como a gente fala, né? As pessoas às vezes não entendem o que é um estresse oxidativo. Né? Quando a célula não consegue mais fazer toda a sua absorção dos nutrientes.
Então, se essa célula está estressada, a gente quando fica estressada, a gente não fica nervosa, fica, né? A gente vai, quer resolver, não consegue resolver. Ela perde a sua capacidade. Perde a sua capacidade de função. De função. Então, para que a gente possa regular esse sistema interno, a gente tem hoje a prática ortomolecular, a suplementação, sempre com parcimônia, né? Cada indivíduo, como a gente já falou, é um indivíduo, a gente vê todo o histórico familiar, a gente vê o histórico desse paciente, os antecedentes dele, né? E isso tudo realmente faz muita diferença na hora de você prescrever e conseguir fazer o bem-estar do paciente. A gente, até com os exames laboratoriais, né? Sim, eu peço todos os exames laboratoriais. A gente tem a homocisteína, a insulina, toda a parte glicêmica, hormonal, o hemograma, toda a parte hormonal, tudo isso é avaliado. Esses exames, essas referências que a gente vê nos exames que a gente tem realmente estabelecida pela Sociedade Mundial, né, de Bioquímica, geralmente a gente às vezes nem leva em conta, porque se eu tenho um paciente que precisa de vitamina D e lá no exame tá normal até 40 e esse paciente está apresentando as queixas da falta da vitamina D, eu vou tratar o paciente na falta. Sim. Entendeu? O exame ele é um parâmetro. Só um parâmetro. Aquele número ele foi desenvolvido em cima do estudo de um grupo de pessoas. Perfeito, exatamente isso. Exatamente isso. E muitas vezes também a gente quer tanta ciência, quer tanta evidência, que fica só esperando o artigo, só esperando a evidência, mas esquece de avaliar o indivíduo, né? Porque esses estudos eles avaliaram um grupo de pessoas e tiraram uma média. Eu fiz no meu último exame. Eu estava com a minha B12 ali, no limite, tá? E com muitos sintomas. E aí eu passei na minha ginecologista, ela falou que não precisava, que estava tudo bem. Não, tá tudo normal, olha aqui. Eu falei, não, mas eu tenho isso, comecei a falar. Exatamente. Aí quando eu fui no meu médico, que ele é cardiologista e também ortomolecular, ele falou, não, essa referência aqui, aí ele me explicou tudo que a gente está falando aqui. Quando eu comecei a suplementar com a ortomolecular, nossa, é outra vida. É outra vida. É outra você tem disposição, vida. Você acorda bem, você dorme bem, o sono é importantíssimo. Importantíssimo. Né? E a gente hoje não consegue fazer toda essa bioquímica corporal por todo esse estresse que a gente passa externo também, né, lógico, e fazer com que o nosso organismo responda de forma satisfatória. Então, a gente tem hoje, por exemplo, a gente tem o estresse oxidativo, ele está ligado aos antioxidantes, né? Então, o que acontece? Você tem que usar antioxidantes. Um dos antioxidantes produzidos pelo nosso corpo é a glutamina, que a gente suplementa com a glutamina. Por quê? Porque às vezes você não consegue, o teu corpo não consegue excretar essa enzima suficiente para você fazer as suas trocas celulares e realmente não adoecer, não ter os sintomas. E olha, doutora, essa questão da evidência, do global, né, de que todo mundo é igual, quando a gente fala de menopausa, eles começam a tomar uma atitude quando a mulher está 1 ano sem menstruar. Exatamente. Eles esperam 1 ano sem nenhuma menstruação. Imagina o sofrimento dessa mulher, porque quando você começa a já ter uma desregularização dessa frequência da menstruação, você já começa a manifestar os sintomas. Muitos. E quando você faz os exames de sangue lá hormonal, já consta uma deficiência. Exatamente. E aí eles não querem tomar uma atitude. E a mulher fica sofrendo, e esse sofrimento vai gerar tantos transtornos emocionais que vai gerar um quadro de estresse muito grande que vai desencadear outras doenças. Outras patologias, exatamente. Então, por isso que tem que individualizar e a gente precisa levar em consideração não os dados, mas o paciente. Quem é essa mulher em questão? E quantas mulheres sofrem tanto com menopausa, né? Exatamente. Que é inevitável. Assim, hoje a gente não pode mais fechar os olhos para... mas a paciente tem uma deficiência hormonal, mas ela teve uma patologia, por exemplo, na família de câncer, ou ela mesma teve algum problema de câncer, né? Hoje nós temos os fitoterápicos, né? Nós temos a medicina chinesa. Sim. Então a gente sabe que a gente tem como melhorar essa paciente, principalmente, que tem esse
esse antecedente importante na sua qualidade de vida, né? E a gente não pode fadar essa mulher a ter a mesma doença que outras mulheres da família tiveram. Exato. Até porque a genética é só 15%. Exato, né? exato. Então, agora, se eu já fico falando isso para ela, eu já estou sugestionando ela a sinalizar o gene. Eu peguei uma paciente no consultório exatamente assim. Ela falou, não, mas a minha mãe já teve câncer e eu não posso tomar hormônio. Eu falei, não, pera um pouquinho, vamos conversar, né? Primeiro porque a gente tem toda uma parcimônia, né, para prescrever toda a parte hormonal, a gente faz uma avaliação dos exames, a gente conversa com a paciente, a gente inicia o tratamento de forma parcimoniosa, onde a gente sabe todas as reações. E os hormônios bioidênticos hoje, como o nome mesmo já diz, eles são bioidênticos. Então é aquilo que você não está conseguindo produzir mais, que você está você está prescrevendo para o paciente melhorar toda essa parte dos sintomas, né? Então a gente estava até falando da glutamina, né? Que é esse antioxidante tão importante, né? Quando a gente tem deficiência da glutamina, a gente tem aumento das diversas doenças e complicações, como o Alzheimer, como as doenças cardíacas, como a artrite, como a asma, como o câncer, como disfunções funcionais intestinais. Então, como que você não vai suplementar esse paciente se você tem a deficiência da glutamina? Você tem que suplementar, né? E assim os hormônios também, né? Você não pode deixar essa paciente chegar nos 42, 43 anos e não realizar uma avaliação de todo esse estresse que ela vem sofrendo e essa mudança hormonal que é drástica. Às vezes, cada mulher sente de uma forma, mas tem algumas que sentem muito, né? E às vezes ela já vem com queixas de TPM, né? As adolescentes também. Que não é normal ter TPM. Que também não é normal ter TPM. Não é normal. Né? A gente pode ajudar com qualidade de vida através dos fitoterápicos, através da medicina integrativa com a medicina chinesa. Então, a gente tem muitas alternativas hoje para tratar os pacientes. E, infelizmente, a gente tem uma forte indústria farmacêutica, né, que deixou a gente um pouco aí apagados durante anos. Exatamente. Né? Mas que hoje, graças a Deus, a gente vê que as pessoas estão tendo essa abertura, né, de consciência de, não, peraí, eu não quero envelhecer dessa forma. Eu quero envelhecer com saúde. Eu quero ter qualidade de vida. Eu quero chegar nos meus 70 anos e não ter uma artrose de joelho. E para isso eu posso usar a medicina chinesa. Eu posso usar a fisioterapia postural. Exatamente. Então, que é preventiva acima de tudo. Exatamente. Então, tudo isso faz parte da nossa área, da nossa medicina integrativa, né? Que a gente está sempre auxiliando o paciente de forma efetiva, né? E de melhora de qualidade de vida. Porque envelhecer todos nós vamos. Desde que a gente nasce, a gente envelhece. A gente já começa ali no nascimento a envelhecer, Quem não envelhece é porque morreu cedo. Entendeu? Né? Então, vamos envelhecer de forma saudável, de forma com qualidade de vida, praticando atividade física, né? Fazendo exercícios físicos que nos ajudam a restabelecer esses hormônios que nós temos internos, né? Da serotonina, da dopamina. E eu acho que isso realmente é primordial para o ser humano. E olha, veja, quando a gente falou agora sobre os hormônios da reposição, mulher com menopausa, tudo vai para a crença, né? Você vê. Eu não posso fazer reposição porque na minha família tá. Um hormônio bioidêntico, mas essa mulher tomou anticoncepcional a vida inteira, um hormônio sintético que desregula todo o eixo. Exato. E aí é normal tomar anticoncepcional a vida toda? Os ginecologistas passam para todo mundo. Meninas de 13 anos hoje já tomam anticoncepcional e de maneira contínua. Com certeza, tirando o maior detox da mulher, que é a menstruação, que é a maior proteção cardiovascular. Exato. E as mulheres não sabem disso. Mas eu não gosto de menstruar. Infelizmente, se você não gosta, você vê a mulher, aceita, porque Exato. é a natureza. É a natureza. Então, assim, então é normal eu tomar um hormônio sintético a vida toda. A gente falando sobre essa questão, eu tenho endometriose e eu tratei a minha endometriose com a medicina chinesa, né? As fórmulas magistrais chinesas, a acupuntura. Tanto é que quando eu tentei engravidar do meu filho, eu já fiquei grávida na primeira tentativa com endometriose, porque eu já vinha me tratando com acupuntura. Você vê a diferença de... O meu médico, na minha cesárea, quando ele fez a minha cesárea, ele falou para mim que o meu filho era um milagre.
né? Isso é medicina chinesa. Por quê? Porque a Josiane foi tratada. Lógico. E aí, quando eu fui fazer a ultrassom, a médica falou para mim, mas você não toma anticoncepcional? Eu falei, não, eu não tomo há 13 anos. Não, mas tem que tomar quem tem endometriose. Você vê, continua ainda na mesma, eles se continuam replicando uma coisa de muito tempo atrás, que a gente sabe que o anticoncepcional mascara a endometriose. Ela continua ali. Com certeza, né? Com certeza. E quais são os danos, né, que passar uma vida tomando anticoncepcional vai gerar nessa mulher? Tanto é que mulheres com grandes problemas vasculares são totalmente contraindicadas a tomarem anticoncepcional. Exatamente, Né? exatamente. Então Perfeito. tudo volta para a crença, né, doutora? Sim. A crença, e a gente precisa ter um grande respeito pelas medicinas milenares. Nossa, Pelos nem estudos fala. milenares. Enquanto a nossa medicina está há 100 anos, quantos anos estão as outras? Sim, sim. Milhares de anos, E a gente né? sabe que funciona, a gente Funciona, sabe. contra fatos não há argumentos, Não há né? argumentos. Hoje a gente tem muitos estudos, tanto no canabidiol como na homeopatia, que já é reconhecida como uma especialidade médica, né? A acupuntura, por exemplo. Acupuntura. Então a gente hoje não pode mais fechar os olhos para essas práticas alternativas que, graças a Deus, estão ganhando frente na medicina convencional. A gente não descaracteriza nada da medicina convencional, a gente respeita demais a medicina convencional, mas a gente, hoje como indivíduo, a gente sabe que a gente tem outras alternativas para tratamento. E que ela isso é precisa muito ser importante. integrativa. Exatamente. Com outras medicinas, outros profissionais e uma equipe multidisciplinar. Né? Eu não posso deixar chegar num ponto onde eu tenha, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio. Então, eu tenho que tratar esse indivíduo antes dele começar a apresentar qualquer sintoma cardíaco. É isso que a medicina integrativa faz, é isso que a medicina chinesa faz. Que a homeopatia faz, É. né? A homeopatia, ela tenta buscar um medicamento que seja individual e que seja parecido com os sintomas da planta. Nós temos o Hahnemann, né? Quando o pai da homeopatia, ele detalhou mais de 3.000 medicamentos que a gente tem hoje na homeopatia. A homeopatia hoje é extremamente muito respeitada antiga, no mundo né, inteiro, doutora? né? No Brasil, na Argentina, na França. Então, assim, a gente não pode fechar os olhos para essas alternativas, né? Ah, mas a homeopatia não funciona para o paciente agudo. Não, pera um pouco. Calma. Funciona. Funciona. A gente tem casos, eu tenho um caso agora no fim de semana que eu atendi, numa sexta-feira à noite, ela estava muito ruim, ela já vinha, ela até fez um depoimento no Instagram, ela já estava há quase 3 semanas se tratando com medicações convencionais, medicamentos convencionais, e a gente conversou bastante com ela e entramos com uma medicação, entrei com uma inalação, com uma medicação convencional, mas o que eu fiz? Eu dei a homeopatia no dia seguinte, ela começou a tomar a homeopatia, ela dormiu de sexta para sábado, que ela não dormia há 3 semanas, no sábado ela começou com as homeopatias, o organismo dela, como a gente deu energia para ela através dos medicamentos homeopáticos, porque a homeopatia a planta tem energia. Claro. Nós temos Tudo energia. tem energia. Tudo tem energia. Tudo. Então a gente deu condições das células dela responderem à tosse, a toda a rouquidão que ela estava, a indisposição. No dia seguinte, domingo, ela me mandou um depoimento. Olha, eu nem sei como te agradecer, porque eu melhorei. Eu estou me sentindo viva novamente. Eu não estava conseguindo ter ânimo. Quer dizer, não funciona? No quadro Tratei agudo? tanto Funciona. meu filho com homeopatia. Ai, O meu filho até os 6 sabe? meses homeopatia, aí depois eu me formei nas fórmulas chinesas, aí comecei a associar também. Resumo, ele tem 12 anos, ele nunca tomou Porque nada, ele tem nenhum um sistema antibiótico. imunológico Muito sadio. forte, muito. Tudo é nosso sistema imunológico. Se a gente não fortalecer esse sistema imunológico através de uma suplementação Do ortomolecular, equilíbrio, né? através do equilíbrio hormonal, a gente não consegue não padecer diante das doenças que nós temos hoje, principalmente com o que a gente passou aí com o vírus que, né, a gente sabe que fez o planeta inteiro sofrer, né? Exatamente. Então, realmente... E quem não aguentou era quem estava mais debilitado. Exato. E principalmente as pessoas que estavam mais abaladas emocionalmente. Exatamente. Morrendo de medo O do que medo. estava acontecendo. Medo. Pessoas que já tinham uma predisposição muito grande a questões psicossomáticas, porque a gente sabe que as Exato. nossas emoções, elas são fatores assim determinantes
para o sistema imunológico. Ou Nossa. deprime ou levanta. Muito. Né? Muito. Isso é neurociência. Isso é neurociência. Tem toda uma explicação para isso. Nós temos um corpo neural no nosso corpo, que ele vem, os neurônios vêm através das inervações saídas da coluna do sistema nervoso periférico. E nós sentimos com o corpo. Exato. E aí o corpo sinaliza o sistema nervoso, que vai lá acionar o sistema límbico, que é o sistema de alarme e defesa. Alarme e defesa. São várias, uma coisa vai levando a outra, né? E o Sim. neurônio tem os receptores, né, doutora, para poder Sim. estarem suscetíveis a receberem aquele neurotransmissor que está sendo produzido em outro neurônio. Então a gente dá um equilíbrio para o corpo, desobstruindo os meios e ele conseguir se autocurar. Se Exatamente. autorregular. Exatamente. A osteopatia, quem criou a osteopatia foi um médico. Still, quando criou a osteopatia, ele falava, ele não estava feliz, né, com o que ele via na questão da medicina ocidental a nível de tratamentos tanto biomecânicos, Sim. quanto também viscerais. Ele começou a associar tudo, estudioso do corpo, associando com o sistema nervoso numa unidade. Ele começou a pensar e ele desenvolveu a osteopatia e a frase dele é essa: o corpo tem poder de autocura, desde que os meios estejam livres. Exato. Só que para a gente desobstruir os meios, seja na parte biomecânica, né, com a questão de postura, articular, tecidos, músculos, inervações, como também a parte neural, emocional, psicossomática, é na avaliação do indivíduo, não tem outro caminho. Não tem. Não tem outro caminho. O corpo ele vai tentando buscar o tempo todo o equilíbrio, da maneira que ele consegue. Lógico. Quando ele não consegue mais, interioriza uma doença. Exatamente. Ele adoece na célula e depois adoece em algum órgão. Né? O Hahnemann falava isso e realmente é verdadeiro, a gente sabe disso. Então você primeiro tem as doenças que são as doenças como gastrite, como sinusite de repetição, Sim. as furunculoses, são várias patologias, né? Aparelho digestivo, azia, má digestão. Então, As autoimunes. As autoimunes. Quando você faz, por exemplo, um quadro dispéptico, né, que você tem azia, má digestão, você está fazendo aquele quadro só porque você comeu alguma coisa que fez mal? Não. Você, de alguma forma, está sofrendo emocionalmente ou mentalmente com algum processo externo que você não está conseguindo digerir, que você não está conseguindo resolver. Não. E o teu corpo, ele vai adoecer, porque Ele grita. ele vai gritar de alguma forma. Então, essas mudanças todas que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Como hoje a gente tem aí, a gente falou outro dia, né, da ansiedade, né? Como as pessoas estão adoecendo com a ansiedade, né? E a ansiedade, ela tá ligada também, né, na parte holística, na parte da fé. Sim. Né? Porque você falou do medo agora, né? A ansiedade é medo e preocupação. Começa com medo e preocupação. Eu me preocupo demais com aquilo. Porque eu tenho medo. Porque eu tenho medo que aquilo não vá acontecer ou que aquilo vá acontecer. Então, no Reiki, né? A gente fala assim, tem uma das frases do Reiki que fala: só por hoje não te preocupes. Pensa como isso é difícil. Eu não me preocupar. Entendeu? O que é a preocupação? Eu falo sempre assim, né? Quando você se preocupa, você não tem fé, né? Quando você tem medo, você não tem fé, porque você não confia. Não confia. Né? Então, isso tudo está ligado no nosso sistema mental, emocional, psicológico, físico. É uma unidade. É uma unidade. Nós não somos só o físico. Nós não adoecemos só no físico. Nós não temos só sintomas. Esses sintomas têm fundos emocionais. Toda dor, todo sintoma tem um fundo emocional psicossomático. Sempre tem. Exatamente. Sempre tem. Essa é a proposta da medicina chinesa. Essa é a proposta, né, da parte ortomolecular, homeopatia, várias terapias do autoconhecimento. Exatamente. Então, quando a gente fala, né, de ansiedade, de preocupação, é uma mente no futuro, né? Ela está vivendo sempre o amanhã. A gente não consegue viver o agora. Por isso que as práticas, né, yoga, tai chi, que vai ser o próximo episódio,
meditação, né, que é uma prática Sim, oriental milenar, perfeita a ela te meditação. traz para o agora, né? Então esteja onde os seus pés estão. Eu vi isso uma frase de alguém. Gente, quando eu escutei isso, eu falei, nossa. Então, às vezes, quando eu quero pensar no amanhã, desviar, eu olho para o meu pé, eu sinto os meus pés. Eu volto para o agora. Exatamente, o agora. Então, é se concentrar no corpo, porque o corpo não tem poder de viajar no tempo, só a mente. E a gente não muda o passado. É. E a gente, o amanhã, a gente Não tem existe. Não existe, porque a gente não sabe. Então, a gente tem que estar no agora. Isso No é agora. super importante, o que você falou, muito importante. E é muito legal quando a gente traz essa consciência para o paciente, né? Exatamente. Isso ajuda tanto ele, porque ele começa a entrar num processo de autoconhecimento e de metacognição, que é ficar atento, se observando no que ele está pensando, o que ele está falando, como que ele está se comportando, como que ele reage ao ambiente externo. Aí ele começa a se autorregular. Aí quando ele vai nos profissionais e começa os tratamentos integrativos, né, sem excluir a medicina tradicional, porque a gente sabe que é a nossa medicina, claro. mas a gente não pode só ter ela como base, porque a gente sabe que só vai no efeito, não adianta. Exatamente. Ele começa a ajudar os profissionais atuando no contexto dele. Exatamente. E se conhecer. Até para ele poder conhecer o próprio corpo e saber te falar o que ele sente. Porque o que eu percebo? Tem paciente que não consegue me explicar O que tá sentindo. como é a ansiedade dele, o que ele está sentindo, a dor da coluna, qual que é o trajeto, que horas piora, o movimento que piora, ele fica assim... Sabe que eu não consigo perceber, por quê? Porque ele está tão ansioso, ele está tão em outros lugares, o próprio TDAH que nós, né, generalizamos, que todo mundo tem TDAH. Sim, É uma pessoa que tem uma ansiedade ali, ó, nível hard. Sim. Né? Quanto mais ansioso, você tem mais perda de foco. Exatamente. Né? Porque o TDAH é a perda do foco, você não consegue Por focar. quê? Porque nós não temos na nossa cultura as práticas mindfulness que nos trazem para o agora. Exatamente. Né? E isso está mudando tanto. Estou tão feliz porque isso está avançando. Tem até Graças pós-graduação Verdade. em tem. neurociência, psicologia sim. positiva e mindfulness, que é que eu estou fazendo. Sim. Antigamente, onde que você via isso? Não tinha. Não tinha. Né? Então, Não tinha mesmo. eu acho que nós estamos indo para um caminho muito, muito positivo. Hoje a gente, no Sírio-Libanês, eu fiz curso de Reiki com o Plínio Kutait, que é irmão do Raul Kutait, que é um médico de medicina convencional, é um cirurgião, né? E ele tem uma sala dentro do Sírio-Libanês e aplica Reiki dentro do Sírio-Libanês. Que coisa maravilhosa. Né? Então, assim, a gente não pode mais hoje fechar os olhos para essa medicina. E é isso que você estava falando, né? O autoconhecimento, você tem que ter essa consciência do autoconhecimento, de se autoconhecer, de buscar essas práticas, de realmente se tratar para você, através do tratamento, ter autocuidado com o seu corpo. Sim. Porque o autocuidado, ele é importantíssimo. Se você não quero me tratar. É uma escolha. É uma escolha muitas vezes infeliz. E prevenir é o melhor né? remédio. Com certeza. A prevenção é fundamental. Porque hoje nós vivemos muito. Só que para a gente envelhecer com qualidade de vida, porque envelhecer é inevitável, mas envelhecer com qualidade de vida é opcional. Eu preciso prevenir. O oriental faz isso. Por isso que eles são centenários. É muito comum lutando judô na rua, gente. Isso porque é comum. Eles têm práticas que fazem essa conexão que atuam no contexto. Com eles próprios e com a espiritualidade de cada um, independente de religião, né? Sim. Então são práticas onde eles praticam meditação, onde eles praticam a respiração. Então tudo isso é importante. A gente tem, às vezes, a gente vive numa correria tão grande, né? Que a gente não para. A gente não respira, a gente não fala, nossa, né? Às vezes é difícil você parar assim em frente até o mar e fazer uma oração, fazer uma prece, falar com você mesmo. O que está doendo? O que está pegando em mim? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? E isso é a busca do autoconhecimento. Exatamente. E isso é individual. Ou você tem um propósito de ser um ser que vai envelhecer de uma forma saudável, com qualidade de vida. Para isso você tem que se autoconhecer. Ou você acaba realmente padecendo, infelizmente, há várias patologias que a gente tem aí hoje. E quando a gente fala muito importantes. sobre isso, do autocuidado, porque assim, a gente sempre vai encontrar desculpa para tudo, né? E a maior desculpa das pessoas é a falta de tempo. Né? Olha aí, o ambiente sempre nos influenciando. Então, assim, se você não consegue um tempo para trabalhar no seu autocuidado e na prevenção, você vai ter que arrumar tempo para a doença.
para cuidar da doença, porque ela vai colocar o teu carro na garagem. Exatamente. Eu falo isso para muito paciente. Tá Não certíssimo. tenho tempo para fazer RPG, então tá bom. Então, daqui a um tempo, seu carro vai ficar na garagem e as coisas que você gosta de fazer, como praticar exercício, você não vai conseguir e vai limitar a sua vida em todas as áreas, na rotina, atividade física, no seu trabalho. E viver com dor crônica deprime o seu sistema imunológico, te traz transtornos emocionais, porque a via é bidirecional, né? Por causa do sistema nervoso que desce via medula, canal medular, e por causa do corpo neural que você tem. Então você precisa atuar na prevenção, alinhando a postura, tratando o seu emocional, a parte espiritual, todo um contexto, e sendo ativo. Então, hoje em dia, atividade física, eu falo muito isso aqui, como educadora física, pós-graduação em musculação. Eu defendo a musculação, treinamento de força é tudo, não é mais opcional. Se você quiser prevenir lesões articulares, na coluna, ter qualidade de vida, se sentir viva, porque quando eu estou na academia, eu me sinto viva. Uma pessoa doente, sem energia, ela não consegue fazer exercício. Então, você vai ter toda essa produção dos neurotransmissores da cura, do bem-estar, que vão favorecer o seu sistema imunológico, e você vai envelhecer com independência, sentando e levantando do vaso sanitário sozinho, conseguindo viajar, viver de verdade, com felicidade. Né? Então, é um conjunto, é atuar nessa medicina, buscar a medicina integrativa, bons profissionais, sempre buscando a prevenção, cuidado emocional e do corpo. Né, muito doutora? Importante. Isso é muito importante. E a gente tem muito questionamento também, né, Josiane? O que acontece? Os pacientes muitas vezes falam, nossa, mas o custo do tratamento de fisioterapia, do tratamento da medicina chinesa, do tratamento da homeopatia, do ortomolecular é caro, né? É muito caro. Mas não é gasto, é investimento. É um investimento, você está investindo na sua saúde, né? Eu sempre comparo, quando eu faço as fórmulas para os pacientes, eu faço questão que eles tenham um retorno no WhatsApp e eu acompanho o custo dessa medicação para eles, né? E às vezes até, dependendo, até a gente adequa algumas coisas, né? E ele fala assim, não, eu falo assim, pera um pouquinho, você tem 90 comprimidos, esses comprimidos vão durar 90 dias, o custo desse comprimido, dessa fórmula todinha, dessas 5 fórmulas ou 6 fórmulas que a gente prescreveu para você, é R$5 por dia. É um refrigerante. Então para de tomar o refrigerante, né, que vai fazer muito mal para o seu organismo e começa a ter essa mentalidade de autocuidado. É fundamental isso, né? Essa mentalidade da gente realmente querer se tratar. Tem que mudar a mentalidade. Exatamente. Se a gente não mudar essa mentalidade, a gente vai achar que é caro investir na nossa saúde. Caro é depois você ficar doente e precisar, por exemplo, de uma cirurgia, né, de uma revascularização. Caro é viver à base de remédio controlado. Infarto agudo do miocárdio, que muitas vezes você perde a vida, né? Caro é viver à base de remédio controlado. Nossa, é muito caro. E isso vai te levar a uma péssima qualidade de vida. Você não vai ter qualidade de vida. Exatamente. Né? Porque qual é a pessoa que toma remédio controlado que tem qualidade de vida? Não tem. Não tem. Agora, pergunta para uma pessoa que se trata, né, com acupuntura, medicina chinesa, suplementa com ortomolecular, pergunta para ela como que é a vida dela. E muitas vezes a paciente fala, nossa, mas será que eu vou ter que tomar todos esses medicamentos o resto da vida? Vai depender, né? Às vezes tem pacientes que em pouco tempo a gente reduz bastante, mas tem alguns componentes que a gente tem que tomar assim o resto da vida, né? Porque a gente hoje é bombardeado com uma alimentação que não é saudável, em vários aspectos, né? Nos agrotóxicos tem nos alimentos, né? Então como é que você vai parar? Você vai deixar, você vai fazer uma hipercolesterolemia e vai ter que tomar uma simvastatina ou uma medicação que onde você vai gastar 300, 400 reais para baixar o colesterol? Aí isso pode. Você tem um colesterol de familiar, hereditário, onde você pode tratar sim. Outro dia a gente estava falando, né, da ancestralidade, né? E você vai deixar isso assim, dessa forma, sem dar para o organismo condições através de elementos naturais, através de nutrientes, né, como o ômega 3, por exemplo, que faz tão bem. É fantástico o ômega 3. Ele melhora até a memória. Isso com a enzima Q10, ela dá energia. Então, como é que você não vai usar esses suplementos? Se você está se alimentando e o teu organismo não está conseguindo absorver todos os nutrientes necessários, você tem que suplementar.
Por quê? Porque hoje nós temos uma alimentação, hoje nós temos fatores externos, nós temos a poluição, nós temos todos os radicais livres que a gente tem através de cigarro, através de bebida alcoólica, né? Então são muitos fatores que Externos, interferem muitos. nessa troca do organismo. Interferem muito. Olha, doutora, que programa extraordinário. Eu que agradeço. Foi tô maravilhoso. Nossa, você assim conseguiu Obrigada, você também. explicar, e eu tenho certeza, tirar as dúvidas de muitas pessoas e trazer conhecimento. Obrigada. Né? Júlia. Conhecimento de como ter uma vida muito melhor, com qualidade de vida, atuando na prevenção. Exatamente, isso é fundamental, eu te agradeço demais. Realmente a gente fala que tudo é energia, né? Tudo é energia. E a gente se interagiu muito bem, né? É uma energia maravilhosa de realmente que a gente vibra, né? E olha isso como faz tudo é bem, né? Quando a energia. gente está feliz, Olha a gente como fica, tudo é a gente energia. libera vários hormônios quando a gente está feliz. Nós nos conhecemos numa rádio. É. E as 3 convidadas estavam na mesma sintonia Exato. e tinham a mesma mentalidade. Eu, Exatamente, você e a outra exatamente. moça que estava do meu lado, que ela estava falando sobre PNL, né? Isso. E aí eu falei, Também é muito nossa, que importante. foi maravilhoso aquele dia. E hoje também, mais ainda. Eu Porque te agradeço. você pôde explicar muito. Eu também passei o meu conhecimento aqui. Que é enorme, né? Que Obrigada. é vasto. A doutora Josiane realmente tem uma Obrigada. habilidade também de falar, né? De expressar o conhecimento fantástico. Você está de parabéns. Obrigada. Eu falei, nossa, que pessoa incrível. Que Foi um pessoa prazer. incrível. Porque caro é você não ter qualidade de vida, caro é você não se cuidar, caro é você não ter independência, viver irritada, com dor crônica, viver cansada, cansado. Você veio aqui para ser feliz. Então, nós temos que mudar as crenças e mudar a mentalidade. E para que nós consigamos ter saúde, sempre começa na prevenção. Eu quero agradecer você por mais um episódio extraordinário. E lembrando para você curtir o vídeo, compartilha com muitas pessoas, porque a doutora nos trouxe aqui muitas informações que muita gente precisa saber, tá? Compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações e se você tiver alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários que eu entro em contato com ela. E lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais, assim você pode nos ouvir em qualquer lugar. Muito obrigada e até o próximo episódio.